A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o presbítero Daniel e venho para trazer a palavra de Deus para todos os ouvintes. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome do Senhor Jesus. E a mensagem que nós vamos estar meditando hoje é aqui em Êxodo, capítulo 20, né? E também nós vamos meditar em Isaías 44, Salmo 115 e Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos estar fazendo uma menção também, amém? Então vamos à mensagem. Êxodo capítulo 20. A palavra de Deus diz assim, versículo 3 a seguir. Não terás outros deuses diante de mim. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Talvez você é uma pessoa que está me ouvindo e você diz, não, mas eu não tenho outro Deus além do Senhor. Mas se você tem uma imagem de escultura na tua casa e você venera uma imagem de escultura, mas essa pessoa foi um santo, foi uma pessoa que virou santo. Se você venera essa imagem de escultura, então você está tendo outros deuses diante do Senhor. E Deus não quer que nós tenhamos outros deuses diante dele. Mas isso aqui não é um Deus, isso aqui é um santo. Mas é porque trocaram o nome, meus irmãos. Trocaram o nome. Antigamente chamava de deuses, né? A palavra de Deus fala da idolatria dos deuses do Egito, dos deuses dos filisteus, né? Mas hoje eles trocaram o nome, eles colocam santos. Para quê que trocaram o nome? Para querer servir Deus, né? E também adorar essas imagens de escultura, esses que são santos, né, que diz santo, mas na verdade são deuses, né, feito por mão de homens. Imagem de escultura que a palavra de Deus condena e que a palavra de Deus condena em toda a história do povo de Deus, desde quando Abraão saiu da terra dele, né, e peregrinou. Desde aquele tempo até aos dias de hoje, Deus ele nunca foi adorado com uma imagem. Ninguém nunca fez uma imagem de Deus e também não fez imagem de homens que estavam no céu para ser adorado. O povo de Deus nunca foi, o nosso Deus nunca foi adorado com uma imagem de escultura. Mas hoje os homens, como eu disse, os homens trocaram, né, o nome de deuses para colocar santos. Mas se você está adorando um santo, se você venera uma imagem de escultura, venera um santo, você está adorando outros deuses diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. E como é que são esses deuses? Aí Deus ele detalha no versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo. Deus detalha dizendo, não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Deus ele diz, não farás imagem de escultura de nada que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Significando o quê? Que nós não podemos fazer imagem de escultura de nada. Porque se nós fizermos imagem de escultura, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E nós estaremos desobedecendo a palavra de Deus. E essa imagem de escultura, que o povo chama de santo, é um Deus pagão. Ou seja, é um falso Deus, né, que você está tendo diante do Senhor. Então, meu irmão, não faça imagem de escultura. Mas meu avô, meu pai, meu tataravô, vem de geração a geração fazendo imagem de escultura. Mas eles não conheciam, talvez não conheciam a verdade ainda, a palavra de Deus. Mas você já conhece a palavra. Você tem acesso à Bíblia aí na tua casa. Você tem acesso à palavra de Deus para você ler. E você tem acesso à palavra de Deus para você ler e você entender que Deus ele diz que não farás para ti imagem de escultura de nada que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Então você tem acesso, meu irmão. O povo antigamente talvez muitos nem sabiam nem ler.
Muitos antigamente não sabiam ler. Tantas pessoas hoje que nem sabem nem ler ainda, mas você já sabe ler, você já tem como teu conhecimento. Então pede Deus sabedoria, pede Deus entendimento e discernimento da palavra, para você não estar preso, meu irmão, num falso Deus, numa imagem de escultura, que Deus condena desde os tempos antigos, meu irmão. Ah, mas meu pai, eu tenho que morrer na religião do meu pai, não tem nada a ver não, meu irmão. Não vai nessa onda não. Leia a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, no que está escrito, porque é a base de toda religião, ou seja, a base de toda religião, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, ainda que um anjo se apresentasse como um anjo de Deus e mandasse você fazer a imagem de escultura, você não poderia fazer, meu irmão. Por que não poderia fazer? Porque a palavra de Deus diz que se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho diferente do evangelho que já foi pregado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito esse anjo. Ainda que um anjo fizesse isso. Então não poderá, meu irmão, ter um evangelho diferente do que foi pregado. E você vê, meu irmão Daniel, mas como é que, me explica direito, mas se está no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento. Eu só vou ler Isaías aqui, e depois que eu terminar de ler Isaías, nós vamos para o Novo Testamento. Vamos para em Isaías agora, Isaías, capítulo 44. Porque a palavra. Não. Primeiro, antes de chegar em Isaías, vamos ler o Salmo 115. Vamos daqui para lá, né? Vamos de Êxodo para lá. Vamos ler primeiro o Salmo 115, para depois a gente ir para Isaías. Salmo 115. Vamos ler aqui então os Salmos no capítulo 115. O que a palavra de Deus diz. Salmo capítulo 115, a palavra de Deus diz assim. No versículo 4 ao 8. A palavra de Deus diz assim. Prata e ouro são os santos deles. Agora não é Deus, né? São os ídolos deles, ou seja, os santos deles. São prata e ouro, ou seja, são gesso, são feitos de barro. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torna-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Tá vendo? Torna semelhante, ainda lançando uma maldição ainda. Torna semelhante a ele, tanto os que fazem essas imagens de escultura, quanto os que confiam nas imagens de escultura. Torna-se nulos, torna semelhante a eles, né? Então, meu irmão, essa palavra que diz aqui, tem boca e não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, e som algum não sai da garganta. Essa palavra, ela está assemelhando com os próprios santos de hoje, que é apresentado como um santo. Ah, esse aqui é um santo, esse aqui foi São Fulano, foi São Cicrano, ele virou santo. Essa palavra também está se assemelhando com ele. É o mesmo Deus antigamente, é os mesmos deuses antigamente, que eram os deuses do Egito, os deuses dos filisteus, que não podia fazer nada por eles. Então, meu irmão, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não vai nessa onda aí que você pode adorar imagem de fulano, imagem de ciclano, que não pode, meu irmão. Não pode. Vamos em Isaías capítulo 44. Isaías do capítulo 44. Isaías capítulo 44. Vamos rápido em Isaías 44. Vou ser breve aqui, em nome de Jesus. Isaías capítulo 44. A palavra de Deus diz assim, versículo 10. Quem formaria um Deus? Ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ou seja, quem fundiria um santo?
ou a imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhado. Então é envergonhado todos aqueles que adoram imagem de escultura. Ai, meu irmão, eu não adoro imagem de escultura, não. Eu estou aqui só para me venerar. Adorar e venerar, meu irmão, é a mesma coisa. Só muda a palavra, é a mesma coisa. Né? Então, quem fundiria um santo? Né? Aqui na palavra de Deus diz, quem fundiria um Deus? Né? É Isaías 44, versículo 10. Quem fundiria um Deus? Ou ou formaria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Não é de nenhum préstimo. Um santo ou uma imagem de escultura não tem nenhum préstimo. Não tem valor algum diante de Deus. É uma abominação diante de Deus. Amém? E tem a palavra de Deus que diz também que é como um espantalho em pepinal. Né? É como um espantalho em pepinal, que não serve para nada. Agora vamos o final agora em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago, que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, adorar essas imagens de escultura, meu irmão, talvez, mas não tem nada a ver. Não tem a ver sim. Adorar essa imagem de escultura torna a pessoa um idólatra e a palavra de Deus diz no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse que será lançado no lago de fogo os idólatras, juntamente com os covardes, com os feiticeiros, com os abomináveis, com os mentirosos, serão lançados no lago de fogo, que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, irão para o inferno todos aqueles que adoram imagem de escultura. Mas se você até hoje adorou imagem de escultura, mas você se arrepende e recebe Jesus como teu único Senhor e Salvador, com certeza tem salvação para ti. Amém? O versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Foram fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, ficará fora da cidade santa. Os idólatras ficarão fora da cidade santa. Então, meu irmão, se até hoje você adorou imagem de escultura, se até hoje você venerou imagem de escultura, confere, mas em vez de você criticar, você confere o que eu falei aqui, tudo que eu falei, confere. E pede sabedoria e entendimento de Deus, para que Deus venha te dar sabedoria e entendimento para você sair, ser solto dessas algemas da enganação e da mentira. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus.